Olá, amigos do canal AgroRussas. Estamos mais uma vez aqui presente para a gente trazer uma nova apresentação para vocês, mais uma nova videoaula. Nesse momento a gente vai falar sobre um assunto interessante, que eu considero de muito interessante. Não é nenhum caso clínico, é uma doença, mas é uma experiência que eu quero passar para vocês, colegas veterinários que trabalham no campo, na clínica, na reprodução, no atendimento. É algo que eu considero de muita importância, que são os inquéritos clínico-epidemiológicos nos casos de mortalidade. E aqui eu quero trazer um pouco da minha experiência para vocês, porque durante essa minha caminhada como profissional de campo, eu fui chamado inúmeras vezes para atender focos de mortalidade, ou problemas de mortalidade de animais. E a maioria desses problemas a gente consegue resolver rapidamente, com pouco tempo a gente consegue detectar a causa. Mas há situações complexas, há surto de mortalidade que no momento a gente não consegue identificar a causa, principalmente naquelas mortalidades quando elas vão ocorrendo de forma paulatina. Morre animal hoje, daqui a 2, 3 dias morre outro, depois morre outro. Normalmente esses casos são mais desafiadores, são mais difíceis a gente chegar ao diagnóstico imediato do que quando você tem uma mortalidade de forma repentina, né? Porque você sabe que a causa é única, o agente é único. E quando a coisa vai acontecendo de forma dessa mais paulatinamente, às vezes a gente tem mais dificuldade de chegar ao diagnóstico preciso. E eu me deparei com situações que às vezes a gente estava no campo e durante aquele processo que você estava na propriedade investigando o caso e você terminava aquela etapa, voltava para casa e você ficava se questionando, eu ficava me questionando uma série de perguntas importantes que era para ter feito no momento e no momento não me veio à cabeça. Então, a partir disso aí, há muito tempo atrás, eu tomei a decisão que eu não poderia mais atender um surto de mortalidade se eu não tivesse um roteiro de questionamentos, de perguntas que envolvesse tanto o aspecto clínico, como o aspecto epidemiológico, como o aspecto de manejo. Então, em função disso, eu criei um roteiro que eu chamo de inquérito clínico e epidemiológico, porque nesse inquérito, nessa investigação, a gente tanto levanta informações de natureza clínica, como natureza epidemiológica e também com natureza de manejo de forma geral. Eu vou apresentar para vocês esse inquérito, que é o modelo que eu tenho, mas é só um modelo. Isso aí fica a critério, a cargo de cada profissional desenvolver o seu modelo, o seu inquérito. Mas a minha dica para você, a minha sugestão, para quem está começando sua vida profissional, crie o seu modelozinho, tenha um formulário guardado no porta-mala do carro, porque às vezes quando a gente é chamado para esse tipo de coisa, é sempre de forma repentina, às vezes no dia de sábado, às vezes no dia de domingo. E você tendo esse modelo, esse roteiro guardado no seu porta-mala, você pode utilizar ele de forma, digamos, até de imediato. Lembrando também que esses processos muitas vezes são complexos e é comum a gente esquecer de perguntar muita coisa. Então, a minha ideia, o meu conselho é que a gente trabalhe com esse modelo de formulário e pior. Às vezes, quando você é chamado para ver um caso, uma propriedade que você conhece, propriedade, você conhece os animais, você conhece o manejo, você conhece a rotina da fazenda. Agora, quando você é chamado para uma propriedade que você não tem informação nenhuma, né? Morrendo animais, você não sabe de nada que era propriedade, não tem informação nenhuma. Aí fica mais complicado. Daí porque a importância de ter um roteiro, de ter um formulário onde você possa anotar as informações daquilo que você está vendo, daquilo que você está apreciando e daquilo que você ouviu, certo? Isso nós chamamos de inquérito clínico-epidemiológico, investigando mortalidade de animais. Esse é o assunto que nós vamos falar agora. Bom, e por que fazer um inquérito, né? Por que ter isso de forma organizada? Por que ter isso na forma de formulário?
Porque, como nós já falamos antes, em alguns casos de mortalidade, a causa não é, o diagnóstico não é de imediato. Você não consegue identificar a causa de forma imediata, principalmente quando as mortalidades vão ocorrendo de forma paulatinamente, né? Naquela situação, dia morre em um, passa 3, 4 dias morre outro, depois morre outro. Normalmente você não tem esse tipo de informação. É difícil a informação no momento. Tem como ter uma melhor organização das ideias e a elaboração das perguntas, ou seja, com formulário. As perguntas são feitas de formas, digamos, de formas mais organizadas. Não tem perigo você esquecer perguntas importantes, já que você está acompanhando um roteiro pré-definido. A avaliação clínica acaba sendo melhor realizada, também porque você tem um roteiro de perguntas digamos, de sintomas e sinais que você pode, naquele momento, você pode estar descrevendo aquilo que está acontecendo. E uma coisa que eu considero muito importante é que fica um registro, né, que pode ser enviado para outro colega a fim de ajudar no diagnóstico. Mediante um caso complicado, mediante um caso que você não está conseguindo entender no momento se existe qual o diagnóstico, se você tem um formulário onde tudo está escrito, está detalhado, está tudo, digamos, as perguntas que foram feitas, todas respondidas, então facilita ao outro colega fazer um estudo do inquérito e ajudar você a orientar qual seria o possível diagnóstico, os possíveis diagnósticos, entendeu? Então é importante demais a gente ter esse inquérito animal, tá ok? Por isso que é importante. Bom, vou passar para vocês o formato do inquérito que eu tenho, e que eu já trabalho com esse inquérito há algum tempo. Eu fiz só algumas adaptações recentemente agora para passar essas informações para vocês. Bom, em primeiro lugar, né? A primeira coisa que a gente levanta são os dados da propriedade. E aqui a gente pega o nome da propriedade, qual é o município, a localidade, latitude, longitude, o nome do proprietário, endereço celular. E o fundo de contato. Isso aqui é importante porque às vezes a gente precisa de alguma informação que no momento a gente não conseguiu levantar. Então você tendo essas informações registradas facilita, entendeu? Aqui você pode colocar o número do proprietário, você pode colocar o nome do tratador, das pessoas que teve contato com os animais mortos para você tirar algumas sugestões. Bom, o segundo dado são as informações epidemiológicas gerais. E aí a gente começa abordando qual é a espécie acometida, número de animais do rebanho, quantos animais já morreram, quantos estão doentes no momento, qual é a faixa etária acometida e qual é o sexo. Isso é muito importante, entendeu? Essa questão de faixa etária e sexo, principalmente a faixa etária, para a gente já começar a ter alguma luz no diagnóstico. E aqui a gente abre um espaço, né, para o produtor, o tratador, descrever aquilo que ele observou. Essa é a descrição do pessoal da fazenda. Ele vai dizer o que ele observou. E você vai descrevendo. E aí depois você vai continuando perguntando. As mortes estão ocorrendo de forma disseminada ou é localizada? Ou seja, é em toda a fazenda? Ou é em algum curral? É algum local específico da fazenda? Qual é a evolução do início dos sintomas até a morte? 3 dias, 4 dias, 5 dias, uma semana? Há semelhança nos casos observados? Sim ou não? Por quê, gente? Porque quando você tem mortalidade animal, o pessoal confunde tudo. O produtor é muito comum, eu já vi questões de mortalidade onde é muito comum as pessoas comparar coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas fica tão angustiado com a situação que todo animal que morre, ele pensa que é a mesma coisa. Então a gente tem que saber perguntar, tem alguma semelhança nos casos que vem aparecendo? Já houve algo parecido anteriormente na propriedade? Se sim ou se não, se houve, quanto? Há 1 ano, 2 anos, 3 anos? Existe relato de casos semelhantes nas propriedades? Aqui a gente sai um pouco da propriedade, já começa a fazer algum questionamento se a mortalidade é só na propriedade ou existe relatos que nas propriedades vizinhas estão morrendo animais?
E aí, se estivesse acontecendo, a gente não pode esquecer a raiva, perguntar se existe história de espoliação de morcego na região, tá ok? Qual é a base do rebanho? O rebanho é fechado ou é aberto? Ou seja, o que é isso? O produtor, o rebanho fechado é aquele rebanho que dificilmente o animal, o produtor, ele traz o animal de fora. A gente usa essa expressão. E o rebanho aberto é aquele rebanho que o produtor, ele é um produtor, mas é um comerciante de animais, está constantemente vendendo. Então isso é importante porque isso pode ser um aberto com uma série de doenças que pode estar vindo para o rebanho com esses animais de compra e venda. Houve tratamento de algum animal cometido? Se sim ou se não. Se tiver feito tratamento, qual tratamento foi aplicado? Registrar o que foi. Houve melhora de algum animal após o tratamento? Se sim ou se não. E algumas observações que também devem ser levantadas também durante o tratamento. Então, de forma geral, essas são as informações que a gente deve colher nos dados epidemiológicos gerais. Segundo, a gente passa... eu errei aqui, ó. Eu acho que eu errei. Não. Terceiro, né? A gente vai para o quadro imunoprofilático do rebanho. Se o rebanho foi vacinado contra a raiva, sim ou não, última aplicação. Se houve vacina contra a febre aftosa, sim ou não, última. Botulismo, sim ou não, última. Vacina contra a clostridiose, sim ou não, última. E outras vacinas, registra e a última aplicação. É importante também a gente conhecer o quadro imunoprofilático do rebanho. Para isso, estando tudo registrado, facilita o nosso entendimento. Bom, o terceiro, a gente entra no dado do manejo nutricional. A gente tem que entender que nem sempre, quando nós somos chamados para atender foco de mortalidade, as propriedades que nós vamos entrar, nós conhecemos na rotina do manejo, tanto digamos, do manejo geral como manejo nutricional. Então, no momento, é interessante também a gente pegar algumas informações que isso lá na frente pode ter um dado importante para ajudar a fechar o diagnóstico. Então, a gente começa sabendo qual é a origem do volumoso, se é capineira, se é sorgo, se é feno ou se é silagem. Se a fazenda utiliza outros tipos de alimentos volumosos. Se o gado é criado em sistema de pastagem, principal, qual é o tipo de pastagem? Se é braquiária, se é o curumim, entendeu? E aí você vai... essas variedades de capineira que a gente existe, o pessoal trabalha com as pastagens no sistema de gado, tanto a pasto contínuo como rotativo, né? Os concentrados energéticos, milho, sorgo, mandioca ou outros, o concentrado proteico, soja, resíduo ou outros, suplemento mineral, se a fazenda usa ou não, e se usa, é sazonal, só uma época do ano ou usa durante o ano todo. Água, muito importante água em mortalidade de animais, principalmente se a água é boa, se é salobra, se é barrento, se é uma água que tem capa rosa. A fonte dessa água é o rio, é um açude, é um poço, é um barreiro. E locais onde os animais bebem, entendeu? Porque tanque ou é diretamente do açude, ou diretamente do barreiro ou outros. Lembrando que às vezes o animal pode tomar água num tanque, mas essa água pode vir do barreiro, essa água pode vir do açude, essa água pode vir do rio. Por isso, especificar a fonte e o local onde os animais bebem. Qual o estado nutricional do rebanho? Bom, regular ou ruim? Houve mudança na composição da dieta do rebanho recentemente? Se alguma coisa foi mudada na dieta, sim ou não? Quais alimentos foram incluídos? Especifica. E outras informações, caso você ache interessante levantar em termos dos dados do manejo nutricional. Ok? Seguindo, nós vamos para os sinais clínicos gerais. Aqui já é avaliação feita pelo médico veterinário. Ok? Naquela primeira fase aqui, ó, a gente volta aqui nessa primeira fase, descrição dos sintomas observados pelo produtor. Ok? Aqui já vai ser se no momento, se você se depara com algum animal, entendeu? Que vem passando por esse
por esse quadro de mortalidade, e você consegue no momento você identificar algum animal, ou então naquele momento você não encontra, mas aí você fica em parceria com o produtor, e na hora que ele percebe que algum animal já começou a apresentar o sintoma daquilo que eles relatam que está sendo a causa da mortalidade, ao você chegar e você vendo o animal, você pode pegar esses dados que a gente está levantando aqui dos sinais clínicos gerais, né? Aqui a gente começa com uma atitude, se o animal está em estação, se está em decúbito external ou decúbito lateral, o comportamento do animal, se está apático, se está deprimido, ou se está quase em estado semicomatoso, se existe estabilidade ou agressividade, ou outra coisa que relaciona ao comportamento, a condição corporal boa, regular, ruim, a temperatura retal, se está normal, se está hipotermia, ou se existe uma hipertermia, temperatura das extremidades, principalmente os pés e orelhas, observar se está normal, se está fria, ou se essas extremidades estão quentes. Isso que é importante também, além da a gente verificar a temperatura, a gente também verificar como é que está o estado da temperatura nas extremidades, principalmente na ponta da orelha e na região que chama do boleto, né? Boleto, a cura do casco aí, perceber essa região, como é que está a temperatura. Observar o estado geral das mucosas, se elas estão rosa pálidas, se elas estão branco pálidas, se elas estão hiperêmicas, entendeu? Se estão ictéricas ou se estão roxas azuladas. Lembrando que aqui posso tratar de animal que passa por um quadro de cianose, débito cardiorrespiratório. Os vasos da esclerótica, se estão normais, se estão levemente injetados, se estão bem injetados. O grau de hidratação do animal, se está normal, se está com algum grau de desidratação, grau 1, grau 2 ou grau 3. E algumas informações da cor do sangue dos animais acometidos. Porque isso é importante. Isso aqui a gente questionar se alguém tentou dar algum medicamento. Alguém tentou dar algum soro, cálcio ou qualquer medicamento via intravenosa, e se a pessoa que fez essa operação percebeu alguma cor alterada no sangue. E aí, no caso, a opinião, o veterinário pode fazer isso, que é interessante. Perceber se a cor do sangue está normal, se está um sangue vermelho cereja, ou se está um sangue preto, ou se está um sangue semelhante ao café com leite forte. Isso é muito interessante, isso aqui, para quem acompanhou o caso de animais com mortalidade de nitrato, isso aqui é muito interessante, essa coloração do sangue, ok? Então, isso aqui, de forma geral, são as informações clínicas gerais que a gente pode levantar, entendeu? Diante do caso de surto de mortalidade, no caso, quando você encontra já um animal doente, segundo o pessoal da fazenda, aquele animal apresenta um quadro que vem semelhante aos que estão morrendo. Então, isso aqui são as informações clínicas gerais. Depois a gente passa para as informações clínicas dos sinais e sintomas do sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Aqui foi um quadro que eu peguei do livro aí, mas de forma geral é importante levantar essas informações. Se existe agressividade, fotofobia, se o animal está ali ao ambiente, está numa meia abestado, não consegue identificar, ele não consegue, digamos, ele não consegue entender as ameaças que estão acontecendo em torno dele, se tem movimentos involuntários, se está apático, se tem movimento de pedalagem, se tem bruxismo, cegueira, otite nervosa, contrações musculares, mioclonias. E aí vem o sintoma do tronco encefálico, ataxia, paralisia da mandíbula, salivação, flacidez da língua, protusão da nictitante, midríase, estrabismo, nistagmo, trimo da mandíbula, ou seja, o animal não consegue abrir a mandíbula. Alguns sintomas do cerebelo, obstótono, tremor de cabeça, tremor muscular, principalmente os tremores de intenção chamado, o animal começa a querer fazer algum movimento, se levantar, começa a entrar por um quadro de tremor. A ausência da medula espinhal, a ausência do reflexo anal, o prolapso letal, o tenesmo, flacidez da cauda, paralisia da cauda, incoordenação do trem posterior,
se existe paresia dos membros posterior ou se existe paralisia dos membros posterior, se existe paresia dos membros anterior ou se existe paralisia dos membros anteriores. E aqui outros sintomas neurológicos observados, que aqui, como a sintomatologia nervosa era muito diversa, diversificada, e se altera de animal, digamos, de doença para doença, né? E mesmo dentro do mesmo dentro a mesma doença ela pode se manifestar de forma diferente, principalmente na raiva, né? Isso aí a gente pode ver com bem clareza. Recentemente não teve um susto agora, e a gente percebeu, como você consegue perceber isso, o animal que morreu praticamente por 26 horas e o outro que passou praticamente uma semana para morrer. Então essas informações do sistema neurológico são importantes também ser levantadas e ficar registradas. E a gente vai para o sistema respiratório, que é importante também, porque algumas doenças que são importantes, elas podem se manifestar com lesões do sistema respiratório. E aqui a gente vai para o espelho nasal, observar como é que está o espelho, se ele está normal, se ele está seco, ou se tem presença de erosões ou úlceras ou crostas. Mucosa nasal, normal ou está seca. Se na mucosa você percebe erosões, úlceras ou crostas. Secreções, se existe, se ela é serosa, mucosa, purulenta ou purulenta. O odor nasal, né, do ar que o animal respira, se está normal, ou se tem um cheiro forte, putrefante, ou se tem um odor cetônico, né? Isso aí é bem interessante. Quem tem sensibilidade consegue identificar o animal quando está, que nós chamamos de odor cetônico. Eu já vi uns 4 casos desse, é muito interessante. É como se sentisse o cheiro de maçã podre, maçã já, digamos, quando está naquela fase de decomposição. É bem característico esse odor. Então, o odor de cheiro putrefante, que a gente diz, quando você tem uma lesão de traqueia, entendeu? Traqueite, pneumonias graves, você pode sentir um cheirozinho repugnante no ar que o animal respira. Se existe tosse, né? Casos, sinais de tosse, se existir, se ela está presente ou se está ausente. Epistasia, presente ou ausente. Hemoptise, presente ou ausente. Os sons respiratórios anormais existem, se existe fungar, se existe um cibo, se existe um ronco ou uma ronqueira, não é isso? A frequência respiratória, se ela está normal, se ela está diminuída ou se ela está aumentada. O tipo de respiração, costo-abdominal, que é o normal dos bovinos, ou se existe uma respiração predominantemente torácica ou abdominal, isso é importante. Dispneia, caso exista, se ela está presente ou ausente. E se estiver presente, ela é inspiratória ou se é expiratória. Então, assim, aparentemente a gente pode pensar que é muita coisa e o animal que estão passando por um quadro de mortalidade não apresenta isso. É verdade, muitos desses sintomas que a gente está descrevendo não aparecem, mas há situação diferente quando você pega animais, surto de animais, vou pegar um exemplo. Então, submetido a um processo de mortalidade de doenças infecciosas. Doenças infecciosas, a gente sabe que jamais você chega no curral e você pega 5, 6 animais mortos de qualquer doença infecciosa, porque ela não tem como os animais adoecer no mesmo dia, na mesma hora, a evolução ser igual e todos morrer praticamente durante 6, 7 horas. Então, é aquela doença que hoje morre um, daqui a 2, 3 dias morre outro, depois vai morrendo outro, e você pode estar diante de animais que estão apresentando, dependendo da doença, uma mais específica do sistema respiratório, ou outra mais específica, digamos, do sistema digestivo, outra mais específica de qualquer outro sistema. E a gente vai para o sistema digestivo, né? Onde a gente pode avaliar o apetite do animal, se está normal, ou se há um apetite caprichoso, ou se há ausência de apetite, o consumo de água, se o animal bebe ou não, ou se bebe de forma parcial, se existe alorreia, se ela está presente ou ausente, o bruxismo, se está presente ou ausente, a tono da língua normal, ou se está flácida, o odor da cavidade bucal normal, você percebe que esse mau cheiro é putrefante ou repugnante, e aqui vem as doenças de faringe, laringe, língua, tudo isso pode fazer aquele um cheiro de quem chama putrefante na cavidade bucal. Se existe tipanismo, né?
se existe panismo presente ou ausente, se tem qual é o lado, esquerdo ou direito, existe a assimetria dos contornos abdominais, a consistência fecal está normal, está diminuída, ou seja, existe um quadro de diarreia, está aumentado, existe quadro de tenesmo, então de constipação, o odor das fezes normal, ou tem cheiro de fezes repugnante. Eu não coloquei aqui constante das fezes, mas também a cor das fezes, ocorreu mudança, né, na cor das fezes, dentro daquilo que é o padrão normal do rebanho. Existem sinais de cólicas, sim ou não? E aqui outros sintomas observados no que diz respeito ao sistema digestivo, né? Depois a gente passa para o aparelho visual. Por que o aparelho visual? Porque existem algumas doenças que se manifestam, entendeu? Dentro do aspecto do olho. E aqui a gente pode citar algumas, por exemplo, como a própria queraconjuntivite, se não me engano, a IBR. Então, as doenças que provocam mortalidade, ela pode se manifestar por alguns sintomas no aparelho visual. E aqui nós temos, primeiramente, avaliando as pálpebras, se ela está normal, se elas estão inflamadas, ou se existe pitose, se é uni ou bilateral, as conjuntivas, se estão normais, se elas estão inflamadas, que forma uni ou bilateral, a secreção ocular importante, se está normal, ou se existe uma secreção serosa, ou sero mucoso, ou mucopurulenta, que normalmente quase sempre quando ocorre as conjuntivites, você tem esse quadro de secreção já caminhando com uma secreção mucopurulenta. As córneas, se elas estão normais, ou se existe lesão de queratite, que é unilateral, ou se ela é bilateral. O animal mantém um reflexo de ameaça, se está normal, diminuído ou aumentado. O animal consegue enxergar. Reflexo pupilar à luz, podemos fazer ausente ou presente, mas esse reflexo é difícil a gente fazer, que normalmente a nível de campo, em função da luminosidade, é difícil a gente poder fazer esse reflexo. O globo ocular está normal, está exoftálmico, está endoftálmico, entendeu? Estrabismo, se existe estrabismo ou existe nistagmo, e outras observações. E por último, né, outros sinais e sintomas que o caso clínico tem observado, que não está em nenhum daqueles quadros que a gente falou anteriormente. E por último, aqui o veterinário ele coloca a data, aí, o local, a data, e aí assim. E aí você tem um inquérito onde uma série de informações estão levantadas, desde o quadro da propriedade até as informações que passam de natureza, primeiro, de natureza de manejo, né? Segundo, de natureza clínica e terceiro, de natureza epidemiológica. E aí, gente, é um conselho que eu deixo para os colegas que estão começando na carreira profissional agora. Façam o seu inquérito. Hoje, eu não saio mais de casa, como se diz, para investigar o foco de mortalidade se eu não tiver com a planchetazinha com o meu inquérito acompanhado. Porque eu posso chegar na propriedade e imediatamente em 5 minutos de identificar qual é a causa da mortalidade, né? Mas talvez eu tenha que voltar para aquela propriedade 2, 3 ou 4 vezes até chegar o diagnóstico final. E a partir do momento que a gente vai indo a primeira, a segunda vez, o inquérito vai junto e a gente vai levantando informações, vai pegando dados e aí você passa a ter um documento importante que serve para você como avaliação, como estudo, entendeu? Até para depois, imagina só, você quer fazer um relato de um caso que você passou, olha a riqueza de informação que você tem se você tiver esses inquéritos tudo feitos e preenchidos, tá bom? De forma que essa orientação não, né? Essa dica que eu digo para vocês, eu já passei por isso, já fui atender mortalidade, depois quando chegava em casa eu ficava indignado, porque tinha me esquecido de perguntar isso, não perguntei isso, me esqueci de perguntar isso aqui. Hoje praticamente quando eu retorno desse tipo de situação, eu praticamente posso dizer que quase que tudo que eu preciso de informação está ali, porque eu segui uma rotina que já está pré-definida. Então, meu conselho
cada colega de campo, crie o seu inquérito, faça as suas observações, mantenha o formulário no porta-malas do carro, na urgência, você está com aqui disponível na mão, tá ok? E é isso que eu queria falar para vocês e desejar um abraço a todos e até o próximo vídeo.